sejam bem-vindos ao Super Media Cast. O intuito desse podcast é trazer muito conteúdo e informação relevante para você, supermercadista. Aqui nós vamos abordar o mundo do varejo, falando sobre tendências de mercado, tecnologia, marketing, gestão de pessoas e muito mais. Eu sou Renata Vieser, sou CEO da Super Media e nós damos um up nas vendas e na padronização do marketing da sua loja, através da divulgação de conteúdos e ofertas automatizadas, em TVs e terminais de consulta e impressão de cartazes com apenas um clique. Hoje eu estou aqui com a minha colega de bancada, Érica. Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um Super Media Cast. E hoje nós trouxemos aqui um especialista, ele é um parceiro de longa data, um especialista numa área muito estratégica do varejo. A gente está falando aqui com o Vanderlei Goulart. Ele é empresário, contador, perito contábil, pós-graduado em auditoria e perícia e é o proprietário da empresa Meta Assessoria Empresarial, uma contabilidade especializada em supermercadistas. Seja bem-vindo, Vanderlei. Obrigado, boa tarde a todos. E é um prazer estar aqui, né, compartilhando com a Supermídia esse momento tão especial aí para o ramo de supermercado. Muito obrigada, Vanderlei. Bom, para a gente começar, então, eu vou pedir para te apresentar um pouquinho, falar um pouco de ti, da tua trajetória, né, da trajetória da Meta Assessoria também, para o pessoal de casa ter um pouquinho mais de contexto de com quem que a gente está conversando. Ok. Bom, então minha trajetória, não vou ir muito para trás, senão vai ficar muito longo aqui, né? A gente tem aí 31 anos de experiência, a Meta tem 31 anos, né? E comecei a trabalhar em multinacionais, né? E eu acho que a minha trajetória inicia realmente no ramo varejista quando, para quem tem um pouco mais de idade, vai lembrar, eu fui contador do Supermercados Real, então, que é uma empresa genuinamente gaúcha, né? Lá em 1987, por aí. E dali para cá a gente já tem esse viés supermercadista. Então, nós iniciamos a empresa em 1991, né, com 4 pessoas, eu mais o meu sócio e depois mais 2 meninas, para a gente começar essa área contábil. E em 91 a gente fez a primeira terceirização da contabilidade justamente no Supermercados Real. Uhum. Tinha 140 lojas, 35 pessoas na equipe, e a gente fazia a terceirização, né, dessa técnica contábil lá dentro, a responsabilidade técnica. E aí foi muito bacana, porque ali a gente conheceu, né, todo o mundo varejista. 2 meses depois, basicamente, a gente conseguiu fazer toda a parte de franquias, que eram 19 lojas, e aí sim foi o desafio ali que começou realmente a meta, né, com o mundo contábil. Então, de uma hora para outra, 17 clientes, né, e montar toda aquela estrutura. Na época não tinha servidor, não tinha nada em rede, enfim, foi uma loucura. E a gente, inclusive, tinha digitadores, uma coisa, né, meio impensável hoje, né? Hoje em dia já... hoje em dia já tudo ultrapassado, mas enfim. E aí em 92, na verdade, eu acho que é 92 mais ou menos, nós tivemos a oportunidade de assumir uma franquia de supermercados. Uhum. Então eu acho que esse é o grande nosso diferencial, que eu tive um supermercado. Viveu na pele as dores. Exatamente. Então eu acho que esse, né, é o marco aí, que a gente fala a linguagem do supermercadista, sabe o que ele quer, sabe a dor dele, sabe que, né, a dificuldade do dia a dia de, né, olhar tanto o recebimento, quanto a frente caixa, quanto a precificação, quanto, né, a questão de mídia digital também para fazer hoje, né? Então, ali que deu a grande diferença. De lá para cá, a gente conseguiu aí um share de mercado legal. Hoje a gente controla em faturamento 1,4% do PIB gaúcho, então é muita coisa, né? E aí a gente está aí, né, para contribuir com o ramo de supermercado. Então, a gente faz alguns eventos aí pela Agas, né, Supermídia, né, tá sempre em contato aí, vendo novidades para trazer para o nosso cliente. Hoje a gente conta aí com 160 funcionários, então entre 4 unidades aqui no Rio Grande do Sul, e a gente agora vai expandir também para o Sudeste aí logo, e a gente vai dar uma
um grande salto nos próximos meses, com certeza. Que legal. Muito bacana. É uma história muito bacana, assim, eu adoro. Sou uma grande fã da história de vocês e da empresa como um todo, né? Parabéns Obrigado. pela trajetória. E a gente sabe, assim, né, que o contador, ele tem que ser o melhor amigo do empresário, né? Assim, de maneira geral. Mas eu acho que do supermercadista é ainda mais, né? Porque às vezes o buraco é mais embaixo. Exatamente. Então, assim, o que tu acha que diferencia a contabilidade, né, essa assessoria de uma empresa normal, digamos assim, para um varejo mais essa questão, né, de supermercados, assim? Quais são as principais diferenças? O supermercado, ele tem dentro dele, né, ele tem comércio, ele tem indústria, ele tem transformação, ele tem prestação de serviço. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Então, é uma contabilidade que, apesar de ser especializada em supermercado, mas a gente tem que estar com tudo, com todo o olhar, né? Então, por exemplo, hoje lá no açougue a gente tem uma industrialização, né? Então a gente tem que saber o que é insumo, o que é transformação, né? O receituário, a questão de formação do preço, né? Qual o custo desse departamento. Então, é um desafio gigante mesmo. A gente está sempre focado nisso, né? E essa especialização vem muito desta parceria, ou seja, dessa cumplicidade, né, do supermercadista gaúcho, né, que compartilha com a gente a dor, e a gente juntos, a gente senta numa mesa, a gente não é dono da verdade, né? A gente aprende a cada dia com eles, né? E supermercadista é muito criativo, então às vezes eles querem fazer coisas, né, mirabolantes, assim, não, calma lá, né, vamos devagar, isso não dá, mas isso dá para fazer, ou desse jeito e tal. Então eu acho que esse é o grande diferencial da Meta, né? A gente tem uma equipe aí multidisciplinar, a gente está bem organizado com diretoria, com gerências, com supervisor, coordenação, analista e operador. Então, acho que realmente é isso para dar esse suporte para o supermercadista. Então, acho que esse grande diferencial é a nossa estrutura, a nossa proximidade, né? E sempre aprendendo. A cada dia a gente, né, descobre alguma alternativa. E qual que é, quando o supermercadista chega até vocês, né? Quais são as principais dores deles, assim, que ele chega, assim, quais são as principais perguntas que eles fazem logo de cara no desespero, eu acredito, né? Pra chegar até vocês, a grande maioria acho que vai prolongando um pouco e já chega quando o negócio tá feio. Sim. Ao longo dos anos, as perguntas vão mudando, né? Então, hoje a pergunta é, Vanderlei, eu quero pagar menos imposto, porque a carga tributária é gigante hoje. E principalmente aí o imposto estadual, né, o ICMS tá muito alto hoje, né, por uma questão de tributária, que não vem aqui ao caso, mas então a gente normalmente é recorrido pela questão tributária. E a gente costuma dizer que a gente não faz muita coisa, mas a gente consegue reduzir a carga tributária do supermercadista. Por quê? Porque a gente já é especialista nisso. Então, coisas que para nós são corriqueiras, para muitos não são, né? Então, esse é o grande desafio e é a resposta que a gente dá muito rápida, né? Então, pelo menos a gente consegue garantir para o supermercadista que ele vai pagar uma carga tributária justa, né? Nem mais, nem menos, né? Mas eu acho que a pergunta maior, né, que chega para nós é essa: eu estou pagando muito imposto, né? E depois a outra pergunta é a questão de organização, né? Porque o supermercado, tem frente de caixa, como a gente falou lá no início, né? Então, são vários setores dentro de um negócio, né? E aí eles precisam estruturar. E aí, Vanderlei, começo por onde? Né? É a segunda pergunta. Então, administra lá, quer dizer, organiza o teu financeiro, né? Faz uma questão de recebimento. E aí a gente vai fazendo aí um plano de ação para ir respondendo as perguntas ao longo do tempo, né? Então, normalmente ali a gente leva 90, 120 dias para conhecer o supermercado e aí começar a dar realmente o retorno para ele nessa parte tributária, de organização e tudo mais, né? E falando bem dessa questão de imposto, que, como tu falou, é uma das coisas que o pessoal mais procura, assim, explica um pouquinho pra gente qual que é a diferença do Simples Nacional e do Lucro Real. Que eu acho que todo mundo tem essa
Essa Sim. dúvida. É outra pergunta. Principalmente nesse cenário, né, de supermercadistas, assim, que às vezes a pessoa acha que tá economizando, estando no lucro real. Sim. Não, estando no simples, Isso. né, assim. Hoje, praticamente aí quase 85% das empresas que empregam no Brasil são Simples Nacional. Talvez por esse viés, né, todo mundo pensa de, é Simples Nacional é melhor. O Simples, gente, não é simples. O Simples está longe de ser simples. E muitas vezes eu digo, olha, praticamente 100% dos supermercados que a gente pega na nossa carteira, que são simples, que faturam ali 150, 180 mil, 200 mil por mês, 300 mil nem pensar, enfim. Mas a partir de 150 mil reais por mês de faturamento, a gente já tem que começar a fazer conta, porque não vale a pena ele ser simples. Então a gente já migra para o lucro real. Mas Wanderley, lucro real tem que ter mais controle, tem que ter mais organização? Sim, mas se paga. Então essa organização ela já vem também não só para organizar para o governo, né? Eu acho que a gente tem que organizar para nós internamente e aí sim fazer essa conexão com o governo. Então quem sai do Simples, que fatura ali 180 mil reais, que não preciso nem fazer mais conta, 180 mil, 200 mil já tem que ser lucro real. Claro, ele passa de uma, vamos dizer assim, simplicidade de documental, não de apuração, né, para uma complexidade maior. Então ele tem que ter nota de tudo, né, tem que pegar nota, Controle tem que do fazer os controles de estoque, né, tudo isso. Mas ele tem um ganho absurdo, né, tanto na economia tributária, né, quanto na organização. Ele passa, né, ele pula de patamar. Né? Então eu acho que esse é o grande desafio aí que a gente passa para o nosso cliente, né? E o lucro real não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo pensa, né? É uma coisa fácil, é tranquila, né? Para quem realmente domina a situação. Né? E acho que também tem muito a ver com o fato de tu realmente organizar a casa, né? De criar os processos certinhos. Porque não é só pro governo que isso é necessário, a gente precisa ter isso internamente também, com que faz com que o teu negócio cresça de uma maneira melhor, mais organizada, com todos os processos já definidos, mais estruturado, não só de equipe, né, mas documental, de impostos, enfim. E isso, às vezes o empresário ele não tem esse pensamento que tu colocou agora, né? Eu vou tocando, eu vou vendendo, eu vou, né? Mas o governo faz a gente se organizar. Porque se a gente não se organizar, a gente vai estar tributando produto errado, vai estar informando coisa que não deve, vai estar pagando multa lá na frente. Então, às vezes o governo, a gente às vezes fala mal, né? Ele só coloca carga tributária, mas a organização que ele faz a gente chegar é também salutar, né? Eu acho que é justamente disso que tu colocou. Então, a gente precisa se organizar tanto para o governo, mas para nós também, né? Usar esse gancho aí, né? E assim, até falando nessa questão de otimização, né, de recurso financeiro, de organização, o que tu acha, para além disso que a gente acabou de falar, assim, o que tu acha que essa assessoria, né, a contabilidade consegue ajudar também, além da redução de carga tributária, né, de impostos ali, de outras maneiras, assim, ela consegue ajudar financeiramente também a empresa? Sim, eu acho que sim. Eu contemplo muito com essa medida de que uma contabilidade bem feita, né, uma contabilidade gerencial, ela pode ajudar realmente o empresário. Por quê? Porque ele vai ter indicadores, ele vai ter números, ele vai saber o que ele vendeu, o que ele comprou. Porque, pasmem, às vezes a gente chega numa empresa, claro, de médio porte, tá, e aí quanto é que tu vendeu o mês passado? Eu vou olhar aqui. Quer dizer, não, né, ele tem que saber isso né, de pronto. Qual a tua margem? Eu não sei. Quer dizer, com uma contabilidade ele vai saber. Qual o teu nível de folha de pagamento? Qual o teu dispêndio com despesa financeira? Então, tudo isso eu acho que a gente ajuda o empresário a saber por onde ele está navegando, né? E qual água que ele vai percorrer. Então, a gente faz aí, nas demonstrações contábeis, a gente apresenta relatórios gerenciais com análise horizontal e vertical, isso já é default, ou seja, a gente para todos os clientes a gente faz isso e ele consegue ali saber, né, como é que ele está, se ele está bem, se ele está mal. E também que é outro grande diferencial, como a gente tem um share de mercado muito grande,
a gente tem a média do setor, né? Então a gente diz para ele, olha, tu cresceu 5% de venda, mas tu cresceu abaixo da média. Aí ele acha que tá, legal, cresci 5%. Isso, legal, né? Ou cresci 3%, tô ruim. Não, cara, tu cresceu bem, tu cresceu acima, né? O teu turnover tá baixo ou tá alto, então esses indicadores, Renata, que eu acho que a gente passa pro cliente e consegue botar ele num enquadramento, né? Então ele sabe se ele tá bem, se ele tá mal, se ele tem que melhorar, onde é que ele tem que focar. Qual o ponto de foco. Então acho que isso é o grande nosso diferencial, né? Isso é muito legal, assim, ter essa comparação mesmo com o mercado, porque às vezes, por mais que o supermercado seja um supermercadista, eles são um setor unido, digamos assim, que tem muita troca, mas às vezes esses detalhes não é nem que não queira trocar, mas às vezes não tem essas informações na ponta da língua para estar se trocando isso de uma maneira mais generalizada, Isso né? eu acho que não é nem o medo de trocar, é que às vezes eles não sabem. Não sabem, né? Acho que também tem muitos, aqui no Brasil principalmente, todo mundo é muito empreendedor, né? Mas muitos negócios fecham muito rápido. Exatamente. Então eu acho que, porque às vezes a pessoa, nossa, eu ganhei, sei lá, tantos %. Mas daí quando for ver, não, mas tu gastou isso, tu gastou isso, tu gastou isso. E se tu não tem, acho que isso computado e registrado, e tu não põe tudo bonitinho numa planilha, tu não vai saber quanto que tu tem de lucro ou de prejuízo, né? Com certeza. E tu tocasse num ponto, né, de que às vezes, o meu caixa, né? Sobrou dinheiro no caixa. Às vezes, sobrar dinheiro no caixa não é o indício de que tu tá tendo resultado. Talvez possa sobrar, porque tem uma diferença de resultado econômico e financeiro. Financeiro é o que sobrou no caixa. Mas e o econômico? Será que eu não aumentei o meu fornecedor? Será que eu não alonguei a minha dívida? Será que eu não fiz financiamento? Será que eu não tenho uma dívida maior do que eu tenho hoje em caixa? Isso é econômico. Então, às vezes, né, o empreendedor brasileiro, né, cai nessas ciladas, né? Assim como às vezes eu posso estar com o caixa apertado e estou tendo resultado. Sim. Por quê? Porque eu vendi muito em cartão de crédito, meu dinheiro está no estoque, né? Então, eu digo para ele, olha, tu tá saudável. Não, mas Vanderlei, cadê o dinheiro? Vende o teu estoque, recebe os teus clientes, né? Então a gente conversa muito, né, nessa questão. E eu sempre conto essa história, né? A gente fez um trabalho numa empresa de que a gente alongou 2 dias o prazo de fornecedor durante 6 meses. A gente rodou melhor o estoque em 1 dia e a gente colocou lá 4 milhões no caixa do cliente. Nossa. Ou seja, só em 2 movimentos, não é que ele precisou... movimentos de 2 dias, Exatamente, 1 dia, é muito pouco, porque né? é muita grana que passa no supermercado. Só que é muito dinheiro que não é teu. Então, esse é o grande problema, né? Às vezes o pessoal vislumbra, né? É um número muito grande, mas olha lá embaixo que o número para te pagar linha. é muito grande também. Exatamente. Tá, mas eu acho que é isso que a gente precisa, né? Colocar para o empreendedor, né? Como é que ele está navegando, qual é a situação dele, né? Se está bem, se está mal, quando é que ele pode investir, quando é que ele não pode investir, né? Hoje o mercado, até o Copom baixou aí 0,05 da taxa Selic, né? Mas ainda está muito alto os juros, então não é a hora de investir. Não, hoje, infelizmente, mas Vanderlei, apareceu uma loja muito boa, ok, exceção, mas hoje eu não posso ir a banco. Não posso ir ao mercado financeiro, porque o supermercado não, como tu falou, a margem dele é muito pequena, não comporta eu estar pagando juros, né? Então, a gente tem que olhar muito e a gente freia muito, né, essa questão dos empresários. Faz o pessoal refletir bem. Exato. Mas eu acho que é justamente aí a importância, né, de ter uma empresa que saiba o que tá fazendo, né? Exatamente. Entenda o segmento mesmo, né? Porque como a gente falou assim, são variações muito grandes e essa questão do varejo, assim, de circular muito dinheiro, né? Ter, às vezes, muito dinheiro em caixa, mas é lá na frente, né? Tá só prolongando a dívida, assim, então... Exato. E precisa o ter supermercadista é um grande distribuidor de dinheiro, né? Porque ele distribui para funcionário, para o fornecedor, para locação e, no fim, né? Realmente o final lá sobra pouco, né? Sim. E tu falou dessa questão de estratégia de estoque, assim, quais seriam estratégias que, às vezes, até contábeis ou não, né, que tu acha que é possível, porque o estoque acaba sendo né, junto com a folha ali, os maiores custos do supermercadista, né? Então, em relação a estoque, assim, o que tu acha que são as estratégias que o supermercadista pode
usar ali para conseguir ter um melhor resultado, né? Eu acho que a primeira grande questão do empresário entender, mudar o mindset de estoque para ele, tá? Estoque não é mercadoria que está lá no depósito, não é aquele monte de caixa. Ele tem que olhar o estoque como uma pilha de dinheiro no depósito. Então ele tem que ver o seguinte, aquele dinheiro está parado lá. Então, será que eu não tenho estoque excessivo? E aí por isso calcular o giro, né? Então hoje, por exemplo, um supermercado que gira aí 17 dias no mês, né? 17 dias um giro dá 17 dias o produto dele, tá bem. Mas a gente vê que às vezes tem supermercado girando quase em 30 dias, ou seja, ele está muito lento. Então ele tem estoque em demasia a relação venda dele. Então ele pode daqui a pouco estar pagando juros, daqui a pouco ele pode estar talvez se endividando porque ele tem um estoque, né, superdimensionado. Então a primeira coisa é tente reduzir o estoque, desde que não dê ruptura, né? Tente botar esse estoque para fora, né? Através da supermídia, ou seja, bota lá, né, promoção, enfim, para que esse estoque realmente gire, né? E as questões básicas ali, ou seja, controlar o giro realmente do estoque, ou seja, o primeiro que entra, né? E o último que sai. Então a gente tem que adotar essas questões. E uma outra coisa que às vezes a gente não olha e quando a gente vê de fora, a gente chega no depósito do supermercado e vê que não tem na gôndola o produto e está lá no depósito. Pecado. E isso é ruptura, isso perdeu, né? Perdeu a venda. Perdeu a venda, perdeu o dinheiro, né? Exato. O dinheiro E ficou o dinheiro lá parado. tá lá, exato, a pilha de dinheiro tá lá, não tá no caixa, né? E isso acho que é pior ainda, né? Do que Exato. não ter o produto na loja, o produto tá no... Então o estoque hoje, estoque. ele é realmente 80%, né? Vamos dizer assim, 70% do custo do supermercado tá na compra, né? Então 70% tá ali, né? Então eu preciso gerir aquele 70% de uma maneira mais eficiente, né? Então aí sistema, controle, rodar os estoques, né? Ver toda essa questão de validade, etc, trocas, né? E às vezes o pessoal entra lá e deixa, isso aqui vai trocar, isso aqui vai trocar, quer dizer, dinheiro que tá parado. E organização também, né, do supermercado, se o supermercado não tá organizado, às vezes tem lá na gôndola, mas o cliente não vê, ou não tá bem sinalizado, falta um cartaz ali pra que a pessoa veja que o produto tá ali e daí faça com que a pilha do dinheiro saia do estoque e vá lá pro caixa, né? Então estoque é uma dor hoje grande, né? Mas o pessoal já tá começando a se conscientizar, a gente já está começando a convencer o empreendedor, né, o empresário, de colocar uma equipe de gestão de perdas. Meu, isso foi muito difícil, mas eles já estão sabendo, mas Wanderley, se paga eu botar 2, 3 pessoas lá, se paga. Sim. Porque hoje, até no viés do estoque, né, hoje quebra de supermercado é altíssima, né, e eu costumo dizer, quem não mede quebra, né, não sabe que está perdendo, evidente. Mas quem não mede quebra deve estar com uma quebra de 8%. Nossa. 6 a 8%. É o lucro de um Se eu conseguir botar uma equipe lá, 2, 3 pessoas, depende do número de SKUs, enfim. Mas se eu colocar uma equipe e começar a trabalhar isso, eu trago isso de 8% para 4% muito rapidamente. Muito rápido. Com processos, né? E olha, em 60 dias a gente traz isso. Gente, nós vamos ganhar 4% da venda. Imagina. Só com, sei lá, dois funcionários fazendo um processo e depois trazer de 4 para 2, aí sim, aí é muito trabalho, é muito detalhe, mas a gente precisa hoje estar com 2,5% de quebra. Vamos lá, tu aumenta a tua folha em 0,5%, mas aumenta lá no final em 4%. Exatamente. Bota na balança, vale a pena, né? Só que às vezes a gente não olha isso de fora, né? E aí só olha, eu tenho que botar mais 2 funcionários. Wanderley, não dá. Dá? Paga a conta, entendeu? Paga a conta. Eu acho que é isso que a gente consegue, né? Conscientizar os nossos clientes. Então é isso, daqui a pouco contratar pessoas, né, para uma melhor gestão, né, para um melhor atendimento, é investimento, né, não é custo. Então é isso que a gente precisa estar sempre atento. Né? Sim. E outro segundo ponto, então, acho que mais relevante, assim, de custo para o varejista é a folha de pagamento, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho disso também, assim, que
são as principais estratégias que podem ser adotadas, né? Como que pode cuidar nesse sentido? Folha de pagamento hoje é de 8 a 10%, então lá 70% de mercadoria e 10% de folha de pagamento, ou seja, realmente é o segundo maior dispêndio, né, hoje. Uhum. E também, aí às vezes a gente está lá com folha de 10, 11%, né, e está tendo ainda hora extra. Pô, nós temos que olhar isso, né? Então, assim, a tua hora extra tem que ser compatível, né, com a tua folha. Então, às vezes, precisa contratar mais funcionário para ter menos hora extra. Porque a hora extra, no mínimo, é 50% mais cara, né? Tu tem um estresse do funcionário, tu não tem folga, né? Tu deixa a corda muito esticada, Sim. né? Isso a gente precisa trabalhar. Então, assim, o funcionário estando satisfeito, né? Ele vai produzir mais. Então, o que a gente precisa fazer? Treinamento. Acho que um treinamento é fundamental, né? Isso, treinamento constante, né? Agora também, né? O supermercadista está pensando na área de RH. Então, assim, poucos os clientes que têm RH estruturado, né? Com pessoas que cuidam de pessoas. Sim. Né? Porque a gente é muito prático, né? Eu sou muito Muito número, DP. exatamente, muito departamento pessoal. E aí o pessoal confunde. Eu tenho departamento pessoal, eu tenho RH. Não, tu tem um departamento pessoal, tu tem o cara que faz o benefício, o cara que faz as horas extras, isso é departamento pessoal. Tu tem a parte contábil ali, né? Isso, não então, a parte de lidar com pessoas. Então o RH hoje, a gente tem muito cliente que tem RH e muito sucesso. Faz muita diferença. Tu vê que as empresas, né, que tem uma equipe estruturada de RH e controladoria tem os melhores resultados. Por quê? Porque cuidam de pessoas, cuidam de números, cuidam de indicadores. Então, fazem esse é o grande diferencial. Não adianta, não tem espaço para amador mais, né? Então, assim, eu vou vender, se eu vender, eu compro, se eu compro... Não pode, tem que ter estratégia, tem que ter, né, focado nisso. E dentro da folha também, que a gente muito vê aí, principalmente em clientes novos, é o pessoal tributando verbas indenizatórias, ou seja, uma evasão de recurso na parte tributária ali dentro. Então, normalmente, quando a gente pega um cliente, também a gente consegue economizar tributos dentro da folha de pagamento. Sim. Né? Compensação de horas, toda essa questão, né, de economia que às vezes é intrínseca, mas ela dá lá na última linha. Eu acho que também quem não tem um controle de ponto, que daí faz esse controle de horas do funcionário, não só pelo custo das horas extras, mas o teu funcionário estando descansado, estando bem, saudável, tudo isso faz com que ele trabalhe melhor. E se ele trabalha melhor, logo o teu resultado, não só dentro do supermercado, mas o teu resultado vai ser melhor, porque o trabalho dele vai ser melhor, né? E acho que é algo que tem que levar em consideração também na hora de pôr essas coisas dentro do mercado, né? Não só a tecnologia, mas de quando tu leva uma assessoria porque tu quer melhorar. Sim. E se tu quer melhorar, tu tem que pensar nas pessoas, em todo... Não só no âmbito financeiro, né? Porque vai te trazer uma economia, vai te trazer um retorno, mas... Sim. E hoje pessoas, né? Tudo começa com pessoas, né? Então, mesmo lá, a própria, sei lá, a Google, né? Pô, ele investe em pessoas, né? O cara tem o horário dele, pode trabalhar a hora que ele quiser. Não, mas é uma empresa de tecnologia? Não, mas tem pessoas por trás. Então, eu acho que encaixa muito bem no que a gente está falando, né? Então, realmente o funcionário tem que trabalhar feliz, né? E já se sabe, né? Supermercado é cansativo, né? Ele é um trabalho árduo, é um trabalho às vezes muito pesado, é um trabalho que tu faz quase às vezes 7 dias por semana, não tem folga, domingo a domingo. Então isso realmente a gente precisa pensar nessas escalas, né? E outra coisa que o pessoal faz muito errado às vezes é na escala, né? 6x1, aí agora tem a lei trabalhista, né, protege lá que as mulheres têm que ter 2 folgas durante o mês e tal, não pode trabalhar 2 domingos. Então, uma série de detalhes que tu flexibiliza, não é só para cumprir a legislação, mas também para gerar um benefício para o teu funcionário. Então, não é porque alguém decidiu de que tem que dar 2 folgas, né? Não, isso é uma questão pensada, né? Então, acho que isso que a gente precisa... Outra coisa que o pessoal usa pouco, né, que é o trabalho intermitente, né? Então, pô, eu tenho um movimento muito grande na sexta e no sábado. Pô, por que não contrata
trabalhador intermitente só para sexta e sábado, Uhum. né? Não, estressa aquele pessoal ali, né? E aí fica correndo. Então a gente pode usar dessas alternativas para economizar. E o trabalho interstício hoje, ele é muito mais econômico, né? Tu não tem um vínculo permanente, tu não precisa dar as férias, né, lá daqui a 12 meses, né? Tu já paga tudo ali naquele próprio No dia mês, trabalhado, um dia exatamente. trabalhado. Sim, tem muitas questões Muitas, que podem, né, isso, ser exatamente. E aliar, aproveitadas. né, a legislação ao Isso. benefício realmente do trabalhador ou tributário, enfim. Por isso que é importante ter assistências, né? Seja Sim. contábil, seja um controle de ponto também, fica a dica aí, Cimix. Sim. Um controle de ponto eficiente, né? Que entenda essas dificuldades e que consiga atender todas essas questões de configurações que podem ser feitas, né? No gancho do e controle de alertas. ponto, né? Às vezes a gente vê que quando vai controlar lá, vai tirar o relatório, o cara tem 280 horas. Uhum. Meu, como é que chegou nesse ponto, Sim, né? não dá. Tem coisa não errada? faz sentido, né? Não faz sentido. Então a gente precisa trabalhar de que, pô, tem que ter mais um. Ou, será que essa pessoa não está sobrecarregada? Será que a outra não está fazendo... Nossa, ela tem 200 horas, com certeza ela tá sobrecarregada, né? Exatamente. Mas acontece. E aí, tu tendo um ponto eletrônico, o gerente tratando isso semanalmente. Sim. Não é lá no final do mês. Então a gente também trabalha isso. Tá? Então toda essa gestão a gente ajuda o nosso cliente, né? Então, quem é que vai estar responsável pelo ponto semanalmente, né? Porque não adianta, daqui a 10 dias eu já não lembro mais se eu vim, se eu não vim, por que eu não vim. Sim. Então tem que tratar ali no eminente. E fazendo um jabá também, não são todos os controles de ponto que trabalham com escalas, né? Sim. Então, tu tem um controle de ponto que saiba lidar com as escalas, principalmente nessa questão de quem trabalha de domingo a domingo precisa ter uma folga. E quem trabalha mais de X horas tem que ter uma folga. Ou lidar com um banco de horas para depois poder fazer com que o funcionário folgue, se tu não vai pagar as horas extras. Ou também para pagar as horas extras certinho e não ter problema com o funcionário, diminuir depois lá pra frente o teu risco de tomar um processo. Tu ter um controle de ponto que facilite isso e daí depois te dá um relatório e tu manda pra tua contabilidade já com todos esses dados certinhos, hoje em dia é difícil. E são detalhes, né, que o controle de ponto às vezes passa desapercebido, assim como contabilidade, né? Mas, por exemplo, se o funcionário faltar mais de 6 dias no ano, pô, ele tem que descontar as férias dele. Ele não tem mais 30 dias de férias. Então, são coisas que economicamente a gente pode ter muito benefício, muito ganho lá na frente. Então, realmente, a gente precisa pontuar os controles, né, que a gente precisa fazer, porque bem feito, direcionando ele realmente para o resultado, a gente vai ter muito resultado. Sim. Então, quanto mais controle, mais na mão tem a empresa, tu consegue daí saber onde é que tu vai trabalhar. Né? Bacana. E o que tu diria, assim, que são, sei lá, 3 ou 4 indicadores principais, né, de todo o negócio, assim, que o dono do supermercado tem que estar cuidando ali diariamente, semanalmente, né, assim, quais tu acha que são os principais dados, assim, que tem que ser o que ele tem que controlar? Perfeito. Acho que margem CLD, né, a margem líquida dos impostos, né, a margem bruta, mas tirando os impostos. Então, essa margem lá de frente caixa, né, não é a margem que o comprador fez, não. É aquilo que está vendendo. Então, controlar essa margem. Essa margem em supermercado, ela foi muito natural ali, a gente tem uma margem de 24%, 25% antes da pandemia. Primeiro ano de pandemia, essa margem até subiu, porque deu muita venda, né? Enfim, né? A gente teve um maior resultado nesse período, só que sei lá, segundo semestre do ano passado para cá, a gente está perdendo margem. Por quê? O poder de compra do consumidor está menor, né? Os preços baixaram um pouco, agora os commodities também estão baixando, e a nossa margem está espremida, né? Então, hoje a gente perdeu aí 2, 3 pontos percentuais de margem. Então, assim, hoje para fazer 22% de margem líquida, nós temos que, olha, né, tá com super mídia, tá vendo qual o produto que eu tenho que, né, queimar para puxar o outro produto, né? E a gente tem que usar muito o pricing hoje, senão a gente, não, eu só vou botar promoção. Tá, mas o que essa promoção vai te trazer?
Tem que né? ser com Vai estratégia. puxar, exatamente. Vai puxar algum outro produto? Não, não vai puxar. Não adianta, né? A gente vai só contribuir para o consumidor ficar mais feliz, vamos dizer assim. Mas a gente precisa realmente ter o pricing. É que não é uma venda casada, né? Mas é que produtos são complementares. Isso, exatamente. Então, tu tem que saber quais produtos complementam os outros. Com Que nem se a certeza. pessoa compra arroz, a chance dela comprar o feijão é muito grande, Muito né? grande, exatamente. Então, tu tem que levar todos esses pontos em Claro. conta também. Perfeito. Então, relatório de margem, eu acho que esse é o principal, tá? De indicadores, tu fez a pergunta, né? Então, por exemplo, a rotação do estoque, o giro de estoque é importante, prazo médio fornecedor e prazo médio recebimento. Se eu tenho esses 3 itens, né? Prazo médio de rotação de estoque, se for 17 dias. Se o prazo de recebimento for 13 dias, eu tenho que somar um com o outro. Deu 30. Se o meu prazo de pagamento for 28, vai faltar dinheiro. Então, o meu fluxo financeiro ele tem que estar sendo olhado diariamente. Então, eu preciso olhar isso, porque o supermercado não é o que era há 30 anos atrás, quando eu tinha supermercado. Eu vendia à vista e comprava a prazo. Hoje, a gente está vendendo... Hoje, se pegar uma grande metrópole, 80% da venda é cartão de crédito. Então, 80% da venda não vai entrar hoje. Vai entrar daqui a 30 dias. E se o meu fornecedor, né, tiver um prazo muito curto, eu estou tendo que pagar antes de receber. E ainda se eu gerar o meu estoque lento, né, eu vou ter que ter capital de giro. E aí é o grande problema. Então, o giro de estoque, prazo médio fornecedor, prazo médio recebimento e margem, eu acho que é importantíssimo. E claro, né? Aí com a meta ele vai saber qual o montante da despesa dele e tudo certo. Já vai ter todas as informações em um único relatório. Exatamente. Mas muito legal esses insights, assim, acho que é bem, bem importante mesmo. E pra gente já ir finalizando, então, eu queria perguntar, tem alguma dica pra te dar, além das que tu já deu, obviamente, além de que o pessoal tem que contratar a meta também, uma dica que seja muito importante pro varejista, que tu acha que todo varejista, todo supermercadista tem que saber disso? Eu acho que hoje, né, a gente já falou bastante aqui de gestão, né, de indicador, né, e hoje, e foi uma das primeiras perguntas que tu fizesse, né, qual a maior dor é tributário. Hoje, o supermercadista tem que entender que o tributário, ele é gerador de riqueza. E que eu costumo dizer que num supermercado, o departamento financeiro tem que trazer resultado para renegociar taxa, né? Então, às vezes a gente não olha o financeiro como uma fonte de receita, né? Ele é a fonte de receita. E a outra é o tributário. Então, hoje tem muita oportunidade, né, de ações tributárias ou até mesmo de recuperações que o nosso judiciário e o nosso STF, né? Ontem teve mais empossado um novo ministro, tomara que ele faça um bom trabalho, né? Mas que essas particularidades tributárias a gente venha recorrer a todas elas. Então hoje tem muita coisa que o supermercadista às vezes, mas será? Mas eu costumo dizer, né? Onde há fumaça, fogo. Né? Vale então, a pena ir sempre. Exatamente. Vai algumas coisas judiciais, eu acho que a gente entra judicialmente, espera lá o trânsito julgado, tudo certo, porque a maioria das decisões, né, de 2 anos para cá, talvez tenham sido políticas, né? E aí o pessoal faz a modulação de efeitos. O que é isso? Quem não entrou com a ação é só dali para frente. Né? Então a gente precisa buscar o nosso passado, que é os últimos 5 anos. Então a dica aqui é vejam as oportunidades tributárias que tem, vejam as oportunidades tributárias com ações e aquelas normais. O que são normais? Pô, a gente tem que fazer lá uma realização e um lançamento de juros sobre capital próprio. O que é isso? Pô, o capital que o empresário investiu dentro da empresa, ele tem que ser remunerado. Isso é possível hoje, isso tem decisão do STF. Então eu posso lançar essa remuneração não como retirada de lucro, mas como remuneração do capital. E isso é deduzido como despesa, isso ele não paga imposto de renda nem contribuição social. Que bacana. Uma baita de uma dica. Ele compra lá um balcão pro açougue dele, ele compra lá uma televisor para passar a supermídia. Ele pode utilizar o ICMS desse equipamento,
que às vezes a Sim. gente não pensa nisso. Então, o investimento ele tem que ser olhado com o retorno tributário. Então, a gente pode aproveitar o ICMS 1/48 avos, de acordo com a velocidade da venda. Isso é expertise da Meta, entendeu? Então, a gente precisa estar levando para o supermercadista, né, essas diferenças. Por exemplo, ação ou recuperação de taxa Selic. Eu consegui lá um crédito e o crédito foi corrigido pela taxa Selic. A correção da taxa Selic já está pacificado de que não tributa imposto de renda nem contribuição social. Todo mundo paga imposto sobre isso. Não, está errado. Sim. Então, essas diferenças, né? O crédito de cigarros, né? Hoje já está praticamente pacificado. Agora a PGFN já deu uma trancada de novo, mas a gente entrando com uma ação em, 4 meses a gente tem decisão transitada de julgado. Nossa, super rápido. Busca 7,34% de toda a tua venda de cigarros dos últimos 5 anos. Nossa. Então, assim, tem muito dinheiro na mesa. Então, a dica é, olhem para o tributário como uma fonte de receita. E esse realmente, a gente está aqui para ajudar, né, a todos aí, nessas dicas, né. Claro que também não pode se aventurar. Tem muita coisa ruim no mercado, tem muita empresa vendendo sonhos, né, e a gente não está aqui para vender sonhos. A gente tem 30 anos de experiência aí para estar botando alguém em uma furada. Então, a dica é essa, né? Olhem para o tributário, que às vezes no tributário eu tenha talvez mais margem do que no meu comercial. Olha só. Bacana. Exatamente. Que sacada, né? Acho que todo mundo vai refletir muito sobre isso agora. Assim. Se tu quiser também deixar as redes sociais de vocês, pro pessoal já seguir, isso. conversar com vocês. Eu sei que vocês fazem também um trabalho bem legal de conteúdos, então já deixa o pessoal aí. A gente está fazendo um trabalho aí no Instagram, então @meta_contábil, né? Bem legal, e a gente faz um trabalho também de conhecimento, assim como a Supermídia faz, né? De passar alguns insights aí para o pessoal. O nosso site é www.metaassessoria.com, então não tem o BR, tá? E qualquer coisa também aí, o pessoal me acha tranquilamente aí, porque eu estou sempre pelos eventos aí, então sempre que tem algum supermercado a gente está do lado lá, okay? Tem que estar junto, né? Show. Muito legal, pessoal. Agradeço também, então, a companhia de todo mundo. Acho que foi um papo muito enriquecedor aí, trouxe muitos insights para todo mundo. E sigam a gente também nas redes sociais. Vamos deixar aqui o jabá da Cimix também, né? Sim. Se vocês quiserem um controle de ponto especialista em supermercados, sigam a cimix.sistemas. Isso. Então é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Sejam bem-vindos. Se vocês quiserem também saber mais dos nossos conteúdos, é só vocês seguirem a gente nas redes sociais. Na Supermídia é supermídia.digital. E até o próximo episódio. Muito obrigada. Obrigada, Obrigado, Vanderlei. obrigado. Obrigada.